Sejamos todos bem-vindos ao nosso breve estudo sobre a Carta aos Hebreus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Com esse capítulo 5, nós podemos, de certa forma, dizer que entramos no miolo, no núcleo dessa carta tão preciosa para nós. Preciosa, sim, preciosíssima pela sua riqueza teológica, pela sua densidade teológica. Esse capítulo 5 começa tratando de uma figura muito importante para o povo judeu, para o povo de Deus do Antigo Testamento. A figura do sacerdote, a figura do sumo sacerdote. Lembrem-se que o povo de Israel era formado por 12 linhagens, 12 tribos. Cada tribo dessa, cada linhagem, tinha como ponto de partida um dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Deus promete a Abraão numerosa descendência, concede a Abraão um filho, Isaque. Isaque, por sua vez, torna-se pai de Jacó, e a partir de Jacó há essa multiplicação, 12 filhos, cada um deles originando 12 descendências, 12 linhagens, cuja mistura é o grande povo de Deus da antiga aliança, o povo de Israel. Um dos filhos de Jacó chamava-se Levi. Deus escolhe a tribo de Levi para exercer o sacerdócio, o velho sacerdócio. Porque nós cristãos, quando ouvimos a palavra sacerdote, logo imediatamente nos lembramos do padre e do bispo. Mas quando a carta aos Hebreus fala em sacerdote, ela se refere ou aos sacerdotes do Antigo Testamento, cuja função está totalmente superada, porque Jesus é o novo, eterno sacerdote. O sacerdócio do simples cristão batizado, o sacerdócio do padre e do bispo são uma extensão, um prolongamento desse único e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. É importante entender isso. Então a carta aos Hebreus, no capítulo 5, começa recordando aos cristãos que antes tinham sido judeus o papel de todo e qualquer sacerdote, não somente entre os judeus, mas em qualquer religião. É aquele que é encarregado de intermediar as relações entre os homens e a divindade, entre os homens e Deus, entre as criaturas e o Criador. Muito bem. Depois que a carta aos Hebreus recorda esse clássico papel do sacerdote, ela então diz que Jesus Cristo é um sacerdote eterno. Por quê? Porque a oferta que este sacerdote Jesus Cristo faz a Deus é de mérito infinito. Inclusive, a carta aos Hebreus chama aqui uma figura um tanto misteriosa que aparece nos tempos de Abraão, a figura de Melquisedeque, rei de Salém. Muita gente pergunta, padre, quem é Melquisedeque afinal de contas? Tanto ouço falar a respeito dele, mas não sei exatamente quem é. Realmente uma figura misteriosa. Por quê? Porque Melquisedeque é um personagem do qual a Escritura Sagrada não se ocupa em dizer nem qual foi sua ascendência e muito menos a sua descendência. Na linguagem popular de hoje, Melquisedeque como que aparece do nada diante do patriarca Abraão. Ele se apresenta como um sacerdote e oferece ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, pão e vinho como oferendas. É uma figura realmente misteriosa. É normal que a Escritura Sagrada, quando menciona um personagem, cite sua ascendência e também sua descendência, porque o povo judeu supervalorizava tabelas genealógicas. Mas quando se trata de Melquisedeque, isso não acontece. Então o autor da carta aos Hebreus toma emprestada a figura do rei Melquisedeque, que é também sacerdote, para ilustrar o sacerdócio de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo não era da tribo de Levi. Conforme os critérios que o Pai Celeste, através de Moisés, estabeleceu, Jesus não preenchia esse requisito.
ser descendente da tribo de Levi para que então se tornasse sacerdote. No entanto, nesse capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor sagrado faz o sacerdócio de Jesus remontar ao sacerdócio de Melquisedeque, que é anterior a Levi, portanto anterior a Jacó, dado que Melquisedeque se encontra com o próprio patriarca Abraão, e esse paralelo extraordinário. Jesus Cristo, na sua última ceia com os apóstolos, transforma pão e vinho em seu corpo e sangue. Exatamente as oferendas que Melquisedeque apresenta a Deus como gratidão pela vitória de Abraão contra 4 reis pagãos, contra 4 reis idólatras. É desta forma que o autor da carta aos Hebreus, com muita inteligência, vai pouco a pouco convencendo que Jesus é o novo e eterno sacerdote. Embora Jesus, na sua vida terrestre, tenha se submetido às normas judaicas, às leis mosaicas, no tocante ao ministério sacerdotal, ou à sua vida como judeu praticante, a carta aos Hebreus, já numa etapa bem avançada da revelação cristã, procura mostrar que Jesus é anterior, é eterno. E com muita inteligência, com muita perspicácia, revela que, sendo Melquisedeque uma figura anterior a Jacó, anterior a Levi, muito bem serve para expressar a eternidade do sacerdócio de Jesus. É por esse motivo que em toda ordenação presbiteral, onde o cristão se torna padre, toda ordenação episcopal, onde o cristão se torna bispo, ele é ordenado segundo a ordem de Melquisedeque, figura, como já explicamos, que é evocada para designar a eternidade do sacerdócio de Deus feito carne. Não tem ascendência, nem tem descendência, porque é eterno, não tem começo, nem tem fim. É o próprio Deus que se faz homem, para nesta condição humana desempenhar o ministério eterno em favor de toda a criação. O que nós falamos aqui do capítulo 5 é de fato um tanto resumido, mas fornece as pistas, os pontos essenciais para que vocês possam, com muita calma, ler o capítulo 5. Não se restringam apenas a ouvir o que nós aqui explicamos, não. Leiam o texto, leiam o capítulo 5 por completo, procurem sublinhar aquelas palavras que vocês não compreenderam, mandem as perguntas sobre algum tema que vocês não compreenderam, porque é dessa forma que a explanação que aqui fazemos semanalmente vai se tornar mais e mais clara para cada um de vocês. Então leiam o texto sagrado. Já comentamos aqui brevemente os capítulos 1, 2, 3, o 4, não no momento, vou explicar depois, explicarei a razão disso, mas já partimos para o capítulo 5. Procurem ler tudo isso na sequência, com atenção, compreendendo as palavras, os conceitos. Procurem rever os encontros anteriores, especialmente o primeiro, onde eu forneço ali as linhas mestras do que estamos agora desenvolvendo. Aguardamos, portanto, que vocês perseverem e as eventuais perguntas que inevitavelmente e compreensivelmente sempre acontecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.